O tema que me coube, na verdade, já é um tema conhecido, né? Só que parece que temos agora um novo capítulo. É uma novela que vem dando certo, parece, nos tribunais, não em razão das suas soluções, mas em razão dos seus dramas, e parece que vai chegar agora às raias do Supremo Tribunal Federal. Então eu fui obrigado a tentar trazer aos senhores e às senhoras, aqui em cumprimento também, algumas considerações históricas preliminares para a gente, quem sabe, arrumar novamente essa questão do estabelecimento prestador, e não só, obviamente, na tributação do ISSQN, mas na tributação do consumo, e não só do consumo nas operações internas, mas também, pelo menos, alertarmos para a necessidade de uma certa coerência com a tributação internacional. Cadê o meu? É esse aqui mesmo? Isso, aqui em frente. Não vamos falar de Estado antigo, o próprio Estado medieval, que é apenas para mencionar o seguinte. No período medieval, a tributação, se é que podemos chamar de tributação, a cobrança de valores, de retribuições, o custeio dos interesses do rei e do príncipe, ela não se dava na identificação de uma empresa, de uma pessoa. Ela era muito mais oportunista nas portagens, nas passagens, nas regalias. Até mesmo as entidades identificadas como corporações de ofício, guildas, etc., pagavam tributos fixos. Ainda temos entre nós um tributo fixo, bastante famoso, que tem essa raiz medieval, que eu gosto sempre de lembrar. Mas vamos lá. A identificação do estabelecimento, ela está atrelada diretamente a uma evolução histórica. Ele ficou muito pequeno. Isso. Dos sistemas tributários modernos, em razão, sobretudo, do norte dessa sistematização de uma tributação, em razão de capacidade contributiva. Como nos diz o professor Ricardo Lobo Torres, na sua obra de doutoramento, a ideia de liberdade no Estado patrimonial e no Estado fiscal, a ponte, a pedra de toque que nos traz do Estado patrimonial para o Estado fiscal é exatamente o tributo. Ou como diz o nosso querido professor Sérgio Vasques, de Portugal, o tributo é o alimento do poder. E, de fato, foi o tributo que permitiu esse desenvolvimento. E o tributo apontando para a capacidade contributiva. E a capacidade contributiva só poderia ser aferida de maneira igual, de maneira uniforme, de maneira ampla, a ponto de gerar recursos, se não só identificássemos os valores das operações, da riqueza, do patrimônio, da renda imobilizada, da renda consumida, da renda auferida, como a economia veio a sistematizar, mas também identificar quem são essas pessoas que detêm. E essas são premissas muito genéricas e rapidamente aqui mencionadas, para que a gente comece a refletir sobre o conceito de estabelecimento. Estabelecimento produtor, estabelecimento comercial, vendedor de bens materiais ou imateriais, especialmente para nós aqui, o caso dos serviços. Então, vejam que esse é um caminho que é percorrido ao longo dos séculos, e a gente fala aqui em apenas alguns segundos, mas que deve nos levar a essa reflexão. E é um tema hoje cada vez mais discutido na tributação internacional. Se nós olharmos lá o tratado modelo da OCDE, os artigos 5º e sobretudo 7º, basta lermos os comentários que a cada ano são atualizados para vermos a insegurança, a variação, a instabilidade casuística da definição de estabelecimento prestador. Eu só cito uma aqui, para os senhores terem uma ideia de como esse tema do estabelecimento prestador está aí candente, não só nessas nossas discussões, que quem sabe chegarão ao Supremo, mas também na tributação internacional. Vejam agora essa última atualização em relação às empresas prestadoras de serviço de engenharia, de construção civil. O último comentário, está passando sozinho, tá, gente? Não fui eu, não. O último comentário, está pequenininho aí, espero que vocês consigam enxergar. É o seguinte, olha, para ser considerado estabelecimento permanente, que é um conceito que veio se desenvolvendo para evitar a elusão fiscal, a sonegação, a real identificação do estabelecimento como um estabelecimento passível de tributação, como revelador de capacidade econômica e não apenas um biombo para esconder um planejamento fiscal.
Está passando sozinho, vamos lá. A identificação, por exemplo, de que deve oferir rendimentos no prazo de 12 meses. Enfim, é só uma menção para que a gente chegue logo no nosso tema, senão o tempo acaba, as plaquinhas vêm, eu sou expulso e, logicamente, não quero atrapalhar o andamento do nosso querido Congresso. Como é que o nosso direito tributário começou a enxergar? Antes da racionalização trazida pela Emenda Constitucional 18 de 65, nós tínhamos legislações esparsas do imposto de indústrias e profissões, né, do imposto do selo, enfim, esses exemplos históricos que nós temos. E a primeira tentativa de sistematização lá veio através do CTN. Deixa eu me achar aqui. E eu destacaria no CTN alguns dos artigos que estão aqui apontados. Em primeiro, o 71 me tratava do ISS-QN. Ele falava... Está mudando aqui, senhor. Ele dizia assim, né, o imposto tem como fato gerador a prestação por empresa ou profissional autônomo com ou sem estabelecimento fixo. Então, essa foi para, especialmente o ISS-QN, uma definição de estabelecimento fixo ou não, né? Que posteriormente é alterada pelo Decreto-Lei 406 de 68, que prevaleceu até a Lei Complementar 116 de 2003, onde não mais se mencionava estabelecimento fixo no Decreto-Lei 400, habitualidade, estabelecimento permanente. Poderia ser fixo ou não. A única menção que nós temos ao... Não estou conseguindo parar. A única menção que houve nesse interregno a um estabelecimento permanente, ele... eu vou pedir. Obrigado. Desliga isso. A única menção que veio foi no ato complementar 36 de 67, que teve vida curtíssima. Então ele mencionava, quando o serviço for prestado em caráter permanente por estabelecimentos. Isso deixou de existir. Prevaleceu depois o Decreto-Lei 406 de 68, que não mais tratava desse critério para estabelecimento. E com a Lei Complementar 116, isso ali, o artigo 12 do Decreto-Lei 406, local da prestação de serviço, estabelecimento prestador, né? Vamos em frente. Pode passar mais um slide, por favor. E aí nós viemos a Lei Complementar 116, que trata com dois critérios basicamente. Estabelecimento não permanente, o que afastava aquela ideia de habitualidade, né, do prestador de serviço, que a doutrina sempre entendeu como uma exigência para que ele fosse contribuinte, e unidade econômica ou profissional, que estava de acordo com aquilo que nós falamos em relação ao CTN, lá nos artigos 126, aí a redação da 116, né? Estabelecimento prestador, ou não falta de estabelecimento, local do domicílio prestador. E um conceito de estabelecimento agora posto na própria, no texto da lei, que é, considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços de modo permanente ou temporário, como eu falei dos critérios. De acordo, no próximo slide. Não, acho que já passou o 126 e o 127. Mas enfim, vamos em frente para a gente chegar na nossa discussão. De acordo com 126, inciso 3 do CTN, e de acordo com o artigo 127 do CTN. Ou seja, nós temos hoje na legislação, especialmente para o ISS-QN, uma definição de estabelecimento que não mais exige habitualidade, que não mais exige permanência e que basta que se configure como uma unidade econômica ou profissional. Não tem em nenhum lugar da nossa legislação, nem atual, nem a anterior, qualquer
identificação do estabelecimento prestador com sede, só houve lá no ato complementar 36, não há nenhuma relação com sede, e as únicas exceções ao estabelecimento como critério para fixação do local de ocorrência do fato gerador estão no Decreto-Lei 406, lá na letra A, que falava das operações de construção civil, e depois para os serviços de exploração de rodovias, e agora no artigo 3º da Lei Complementar 116, com um rol de incisos, de 22 incisos, que, na verdade, não excepcionam, confirmam a regra do estabelecimento prestador, porque muitos dos casos ali colocados são casos que exigem um estabelecimento prestador. Por exemplo, serviços de limpeza. Você precisa de algum espaço para guardar o seu material de limpeza lá no seu tomador de serviço. Serviço de segurança. Os próprios serviços de construção civil que hoje estão, de alguma maneira, desdobrados nos incisos do artigo 3º. Você precisa até de alvará, você precisa de licença de obra, você precisa de um barracão de trabalho, né? E de autorizações municipais. Então, vamos ver que aparentemente são exceções à regra na sua maioria. O fato é que esse é o contorno normativo que nós temos hoje para o estabelecimento prestador em relação ao ISS-QN. Como é que a jurisprudência veio enxergando isso? A jurisprudência era relativamente pacífica, e nós vamos citar aqui, né? Peraí, tem um anterior, pode voltar um. Isso. Antes desse. Isso, olha aí. Como é que o Supremo definia... Só para me perdendo aqui nos slides, porque eu quero chegar lá na nossa discussão, que é a proposta do Congresso. Então, como é que o Supremo... Eu pensei num acórdão que, ao meu ver, é bastante emblemático e traz a posição histórica que o Supremo Tribunal Federal construiu quando ainda exercia o controle da legislação federal, né? É um caso interessante da editora de guias LTB, aquelas antigas páginas amarelas, e o serviço aqui em discussão era de anúncios nas páginas amarelas. A disputa era entre o município do Rio de Janeiro, onde estava a sede das páginas amarelas, e o município de Salvador, onde existia uma filial, na qual, segundo o acórdão, eram celebradas as negociações para definição de quem seriam os anunciantes daquela publicação anual. O que o Supremo definiu, e eu pensei dois trechos, o acórdão é relativamente longo, mas muito ilustrativo, os que tiverem interesse, vale a pena dar uma lida. O voto do relator, ele diz, é indiferente que o recorrido tenha a sede do seu estabelecimento na cidade do Rio de Janeiro. Então, esse é o entendimento que o Supremo firmava em relação ao Decreto-Lei 406. Não havia nenhuma relação com sede. O importante era o estabelecimento prestador. E mais, ele diz, se dispõe de filial em Salvador, aí há de responder pelos atos praticados no Estado, porque aquele estabelecimento foi identificado como estabelecimento prestador. O que importa a prefeita de cobrança do tributo é o local do estabelecimento prestador, contribuinte do imposto, é o que se extrai dos artigos 10 e 12A do Decreto-Lei 406 de 68, aquele que mencionamos e que é objeto agora da nossa análise sob a ótica da jurisprudência. Pode voltar que eu ainda tenho mais um trechinho que eu gostaria de ler. Ele está animado, né? Vamos lá. Ministro Xavier de Albuquerque tem outro trecho interessante. Considerações do acórdão, tenazmente retomadas na sustentação do nobre advogado da recorrida, poderia ter valor de lege ferenda. Então, esse é um discurso de lege ferenda. Olha, mas isso, enfim, tem que ser no local do município da empresa que contratou o serviço, que é o anunciante lá de Feira de Santana. Pode ser até um critério, nós vamos discutir isso. A Constituição admitiria esse critério no local do tomador do serviço? E ele, nesse trecho, fala, olha, de lege ferenda, pode ser até válido agora. À luz da legislação vigente, à época do Decreto-Lei 406, não. O fato é que a lei
clarissimamente estabelece que o local da prestação de serviços, em casos como este, é o do estabelecimento prestador. Não importa o lugar onde se assinou o contrato, onde se imprimiu as listas telefônicas, porque as listas eram impressas no Rio de Janeiro. Então, o importante ali era exatamente ali o anúncio, onde havia a garantia de que o anúncio ocorreria. Depois da Constituição de 88, o STJ começa a julgar a matéria. E durante praticamente 13 anos, o STJ desenvolveu uma legislação reiterada, dizendo basicamente o seguinte: o local da prestação de serviços é onde o serviço é efetivamente prestado. O que até hoje eu não consegui compreender, porque a resposta é uma pergunta. É como o cachorro correndo atrás do próprio rabo. É uma jurisprudência tautológica. Mas nos primeiros acórdãos, lá do início da década de 90, dá para perceber que o STJ entendia, na verdade, era o seguinte: olha, essa norma do Decreto-Lei 406 é inconstitucional, porque ela viola o princípio implícito da territorialidade tributária. Ou seja, não se pode, por lei complementar, suprimir competência do município em relação a fato gerador cuja manifestação econômica de riqueza se dá no âmbito do seu território. Era isso que se tentava, ou que se poderia extrair desses primeiros acórdãos, e que era o fundamento escondido, implícito dessas votações, desses julgados do STJ. Depois eles foram reiterados e os acórdãos cada vez mais simples, simplesmente citando os tais precedentes. Jamais o STJ alertou de maneira clara de que ele estava julgando como uma corte constitucional. Ele estava discutindo uma questão de constitucionalidade do dispositivo e não interpretando o dispositivo colocado lá no artigo 12 do Decreto-Lei 406. Mas, de fato, sedimentou-se o entendimento, no STJ nessa linha. Apesar de diversas críticas sofridas aí no âmbito da doutrina em relação a esse entendimento. Tem um acórdão do ministro, acho que é um acórdão que eu cito do ministro Fux, eu acho que a gente consegue chegar lá. Passam, por favor. Não. Isso. Vejam ali no item 2 dessa emenda, quantidade de precedência. Olha que o ministro Fux só vai até 1999, mas poderia até 1990. Os primeiros acordos do ministro Humberto Gomes de Barros, enfim, aquela primeira composição do STJ que veio iniciando esse entendimento, que era o entendimento do STJ. O que ele diz? O município competente para a cobrança do ISS à luz do disposto no artigo 12 é aquele em cujo território ocorreu o fato gerador. O importante é o território, não é o estabelecimento prestador. O território onde ocorreu o fato gerador. Desconsiderou completamente a ficção legal de que a importância econômica do estabelecimento prestador atrai para o território do município onde ele está situado a competência tributária, o domicílio tributário, a sujeição passiva e ativa e, portanto, o aspecto espacial da hipótese de incidência. Vejam que o fundamento implícito desses acórdãos todos é um fundamento de inconstitucionalidade. Competência essa que a Constituição não deferiu ao STJ exercer. É incrível que tenha perdurado tanto tempo, né? Acórdãos reiterados com o mesmo fundamento central, afastando a aplicação do artigo 12, sem discussão. E aí, somos surpreendidos em 2013, na verdade, não, nem tanto assim, um pouco antes. Eu quero mencionar um acórdão que desde que surgiu, é um acórdão, na verdade, é um acórdão relatado pela ministra Eliana Calmon, que obter dictum, passando, diz o seguinte: olha, estamos julgando o Decreto-Lei 406 de 68, mas agora, não era questão discutida inter partes ali, posta em juízo, coisa deduzida em juízo. Era apenas uma menção de que agora com a Lei Complementar 116 de 2003, mudou. Agora não é mais esse entendimento do STJ, não.
Era uma tentativa de endireitar, enfim, a análise do STJ. Vou dar mais uma. Esse aí, ó, aqui de Minas Gerais, 903.224, e o que ela diz lá no item 3? Com o advento da Lei Complementar 116, tem-se as seguintes regras, e ela reproduz as regras lá que nós já mencionamos, do artigo 3º e 4º da Lei Complementar 116. Então isso já começa a surgir pontualmente na jurisprudência do STJ, mas somente com o julgamento do RESP 1.060.210, relatado pelo ministro Napoleão Nunes Maia Filho, é que nós temos uma decisão do STJ mudando radicalmente todo esse entendimento que prevaleceu durante 13 anos. Em relação ao Decreto-Lei 406 de 68. Não em relação à Lei Complementar 116. Mas tratando da Lei Complementar 116, e pasmem, vou trazer-lhes uma notícia que eu estava há pouco a confirmar. O texto do acórdão foi modificado depois de publicado. Eu sei porque eu fiz uma orientação técnica para a Brasf com base no trecho que está suprimido. Eu entrei hoje no site do STJ e não está mais lá. E pior, o ministro voto vista do ministro Herman Benjamin cita o trecho suprimido. E está lá e permanece no acórdão hoje do STJ. Pasmem os senhores e as senhoras. O que temos nesse acórdão aí, que é um acórdão que de fato emergiu, ao meu ver, acertando em grande parte, corrigindo a interpretação do STJ em relação ao artigo 12 do Decreto-Lei 406. Porque o Decreto-Lei era claríssimo. Você poderia até discutir a constitucionalidade dele, mas não no âmbito do STJ. Parece que teremos um capítulo agora próximo no âmbito do STF, mas no âmbito do STJ não. E uma discussão que envolve bilhões de reais entre as empresas de leasing e os municípios brasileiros, muitos dos quais, inclusive, com a possibilidade de utilização dos depósitos judiciais, parte deles, de acordo com a legislação federal em vigor, já gastaram esses recursos. Vejam aí o drama. Mas fica mais dramático ainda com esses detalhes, né? Parece uma novela daquelas mexicanas. Vamos lá. Volta mais um. Está mudando. Eu quero falar da parte do acórdão que trata do Decreto-Lei 406. O que ele diz em relação? Ele diz diversos trechos. Olha, ouso divergir do entendimento do STJ. Um entendimento sedimentado em 13 anos. O critério é o critério do estabelecimento prestador. Só que o ministro não se contentou com isso. Ele criou um critério que não está na lei, só estava lá naquele ato complementar 36, que é associar o estabelecimento que fixa o local da ocorrência do fato gerador à sede da empresa. Mas foi engenhoso. Foi engenhoso porque na análise da atividade do arrendamento mercantil, ele procura identificar algumas das atividades meio, das atividades finalísticas, enfim, das fases que compõem, para dizer que, na verdade, apesar de ser complexo o serviço, complexo o contrato, nominado, típico, mas tem uma fase que é essencial e que ela sempre ocorre na sede, que é a decisão de concessão do financiamento. Esse é o núcleo do fato gerador. E essa decisão só acontece na sede. Ora, eu falei para o ministro, despachando pessoalmente o ministro Napoleão, isso é uma visão no mínimo romântica, daquele funcionário analista de crédito do banco, que na sua mesa de jacarandá recebe os borderôs do cliente que requer um crédito, faz a sua análise com suas pranchetas e planilhas e decide com a diretoria: esse tem direito a um crédito. Está aprovado. Pelo amor de Deus, estamos na era da informática.
Os créditos são pré-aprovados num feirão de automóveis, no supermercado de fim de semana. E você sai de lá com o seu carro, dirigindo, financiado com leasing. O que tem a ver a sede com isso? Nada. O diretor que tem um carimbo lá, que geralmente é chancela mecânica, certificação digital, está em Paris. Mas isso está dito no código. Bom, é isso que ficou decidido em relação ao Decreto-Lei 406. Mas em relação à Lei Complementar 116, veio uma lufada de esperança. E eu vou ter que usar aqui porque não está mais no acórdão do STJ. O trecho que nos interessa foi suprimido. Mas eu anotei. E se Deus quiser, eu tenho o PDF da versão original. Professora Betina, olha, não vamos precisar de arqueologia tributária. Deixa eu tentar achar aqui o trecho que interessa. Está aqui, olha. Mas enfim, nosso tempo é curto, eu vou ser já avisado. O que dizia o ministro? Ora, mas em relação ao regime trazido pela Lei Complementar 116 para estabelecimento do prestador, a verificação do estabelecimento não é mais da sede, do estabelecimento efetivamente prestador, de acordo lá com aquele artigo 4º, que é plástico, é amplíssimo, ele é elástico mesmo. Ele abraça uma série de situações em que prevalecem aqueles critérios que eu mencionei, unidade econômica e profissional. Temos que verificar se aquele estabelecimento apenas faz a promoção, né, daqueles serviços do banco ou da instituição financeira, a divulgação das oportunidades, ou se ele de fato celebra o negócio jurídico. E isso era dito, e ele dizia claramente: isso será objeto de fiscalização contra fraudes feitas, portanto, fiscalizações pelos entes locais, pelas administrações municipais, e eventuais divergências serão dirimidas pelas instâncias ordinárias. Isso está no acórdão, quer dizer, está. Que ao meu ver é corretíssimo. O que ao meu ver é corretíssimo. Mas não está mais, eu estou realmente, eu não tinha visto. Eu hoje não estava com o PDF disponível no laptop, fui carregar o STJ, mas cadê o trecho, que é o mais importante do acórdão em relação à Lei Complementar 116? Não está mais. Eu não sei o que houve. Deve ser um problema de informática, não sei. Deve ser. E ficou só esse trechinho agora no acórdão. Após a vigência da Lei Complementar 116, está até faltando o número 1, você vê, erros acontecem. 116 de 2003 é que se pode afirmar que existindo unidade econômica ou profissional do estabelecimento prestador no município onde o serviço é perfectibilizado. Eu lembro sempre daquele paninho de limpeza, né? Perfex. Eu não tinha. O português conhece uma palavra chamada, né, aperfeiçoado, mas trouxe essa novidade. Você vê como isso atraiu a atenção, né? Todo mundo só fala em perfectibilizar, porque tem um impacto. Ou seja, onde o ocorrido fato gerador tributário, ali deverá ser recolhido o tributo. Esse trechinho ainda sobreviveu, que está de acordo, sem dúvida, com a Lei Complementar 116. Vamos em frente. Mas, para a nossa esperança, agora no dia 14 de outubro passado, surge um primeiro acordo na linha do que nós vínhamos entendendo que o STJ tinha proposto em relação aos fatos geradores ocorridos no período de vigência da Lei Complementar 116. Infelizmente, a decisão é correta na nossa ótica sobre esse aspecto, mas os serviços eram de engenharia. Os serviços eram de engenharia. Então, o serviço de engenharia, pelo 7.02, 7.05 e os incisos do artigo 3º atuais, assim como do Decreto-Lei 406, é no destino, não é na origem, não é no estabelecimento prestador. Mas, enfim, partiu-se da premissa de que o estabelecimento prestador foi o que, enfim, efetivamente realizou
as operações, as prestações, e o STJ trouxe o entendimento de que as instâncias ordinárias e a administração municipal verificaram o local da ocorrência do fato gerador no estabelecimento prestador, o STJ não deve mais conhecer da matéria. Então, o que nós temos dito é o seguinte: a administração fiscal municipal, se o seu auto de infração comprovar de maneira minimamente robusta que aquele estabelecimento prestador é realmente o estabelecimento que realizou, onde se realizou o fato gerador, né, e vamos apontar alguns critérios ali para o leasing especificamente, você poderá lavrar o auto de infração. Não ficará submetido ao efeito do acórdão do ministro Napoleão. Parece que é uma luz confirmatória, ainda que muito tênue até agora, desse possível desdobramento. O que joga por terra também, ao meu ver, esse entendimento que os municípios que lançaram e que continuam agora querendo ir ao Supremo para discutir o tema, querem fazer prevalecer o critério do destino, que não é o critério abraçado pela nossa legislação. Então vamos em frente. Então aquela decisão de financiamento está aí. É feito na hora, lá no feirão de automóveis, na concessionária de veículos, ou de venda de máquinas, e tantos outros bens que são objeto de leasing. Vamos em frente. Então, quais seriam os critérios para se verificar a efetiva realização do serviço? Que, ao contrário da doutrina, eu entendo que a prestação de serviço não tem nenhuma relação com a obrigação de fazer. Se nós lermos a Lei Complementar 116, vamos, e aqui nossa palestra não é sobre isso, a nossa intervenção, mas é o resultado que importa. Não só na importação e exportação, como o doutor Alberto vai falar, mas aquilo que é o núcleo mesmo do serviço. Então, quando é que ou como disse o ministro Joaquim, né, é um serviço de aproximação. Quando é que você atinge aquele bem material que você almeja? Que é o serviço de leasing, arrendamento mercantil. Com essa nota de financiamento, né, de leasing financeiro que o Supremo delimitou. Está ali naquelas cláusulas fundamentais que estão na legislação especial do leasing. Definição do bem a ser arrendado, isso não é núcleo do contrato, do serviço? Obviamente que é. Não é onde é entregue o bem, obviamente. Mas a definição do bem, eu quero aquele carro ali, eu quero aquela máquina, aquela filmadora, enfim. Aquilo que você vai lisar. Definição do valor do contrato, às vezes você dá um bem em troca, só quer financiar uma parte. Definição do número de parcelas e da taxa de juros aplicável. E definição do local da entrega do bem. No momento que isso está celebrado, temos um contrato perfectibilizado. Perfectibilizado. Hoje há análises de crédito com consulta à base de dados. Pode haver uma ratificação por uma outra instância, agência regional, agência da cidade, supervisor, sim, mas o contrato está aperfeiçoado ali. Às vezes você recebe apenas uma ligação telefônica do seguinte: olha, está ok, pode ir lá pegar o seu carro amanhã. Então vamos concluir aqui o nosso tempo. Bom, o que então resta diante disso para o Supremo? O que resta para o Supremo Tribunal Federal? É essa questão da violação do princípio da territorialidade tributária, da autonomia federativa, que nós, quando mostramos aquele histórico, na identificação do estabelecimento como um critério, né, não só para definição de quem é o contribuinte, mas para saber quem realmente manifesta a capacidade contributiva, é isso que vai estar em jogo. O legislador, então, tem essa liberdade para definir o estabelecimento, o critério de origem e destino. Isso é universal hoje na tributação do consumo. Se nós olharmos hoje para a Europa tem procurado, à luz da praticabilidade, né, mudar, por exemplo, a tributação do B2B, do business to business e do business to consumer, para tentar viabilizar.
e nenhum dos critérios é considerado inconstitucional, ou violador da capacidade contributiva, ou assistemático, de forma alguma. Ele é plenamente admitido como um critério que vai ser decidido pelo legislador. E no Brasil, não só porque o legislador complementar recebe uma delegação da Constituição bastante ampla, essa matéria é uma matéria própria pelo artigo 146 da Constituição, como uma matéria delegada ao legislador complementar. Bom, nosso tempo está esgotado, está difícil olhar os slides. Eu acredito que o Supremo vai ter a oportunidade de discutir esse tema. É um tema bastante profícuo em termos aí de teses. Acredito, né, que o resultado será de prestigiar o critério adotado pela legislação, tanto a Lei Complementar 116, quanto o Decreto-Lei 406, no seu artigo 12. Bom, eu encerro aqui, agradeço a atenção de todos, fico à disposição para eventuais questões. Sei que o tempo é escasso, eu deixo um e-mail, não sei se vai aparecer aí, mas eu mais uma vez agradeço a organização do Congresso e a paciência dos senhores. Muito obrigado.